vangateka uvumela kwanga vangeteki inkwasho vangateka uvumela kwanga vangeteki. Haleluya, haleluya, nzaikesa usi inzinyikile shilo shalisi inkwasho vangateka uvumela kwanga vangeteki inkwasho vangateka uvumela kwanga vangeteki. Haleluya, nzaikesa usi inzinyikile shilo shanisima. Amém. Amém. Vamos levar o último louvor para o pregador subir ao púlpito e trazer a mensagem divina. Né? Vamos levar. Shijo Shanga Shijo Shanga Shisalile Besameni Shoshi Zitarukati Shijo Shanga Shijo Shanga Shisalile Binisabeni Shoshi Zitarukati Kutasala Kuchavelela Mashangayanga Nibangana Wenamu Yahweh. Amém. Então, esse é um louvor muito profundo, né? O próprio pregador ali, né? Então, temos já falar com o nosso pregador e já temos pessoas na live ali. Já está na hora, então vamos escutar a mensagem de Deus, né? Mas que não sejamos ouvintes somente, né? Mas que sejamos ouvintes e praticantes. Esse que o apóstolo Tiago, né? Nos recomenda na sua carta, né? Pode vir o ato de Sanavari, pode vir o ato de Maria. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Espírito Santo. E louvado seja Jesus Cristo. Amém? Amém. Em primeiro lugar, né, agradecer a Deus pela vida concedida por Ele, né, para nós, para mim, para si e para todo aquele que nos ouve, nos acompanha, nos assiste ao vivo. Né. Queremos lhe informar que se não fosse pela decisão de Deus, não estaríamos aqui. Então, é por isso que nós temos agradecido. Então, hoje, né, é o dia mais esperado, é o dia que nós acordamos, né, estarmos aqui, dia 27, né, de janeiro, a nossa vigília. Temos feito isso quase em todos os meses, né, em todos os
meses temos tido vigílias e abordamos ensinamentos importantes que tangem às escrituras sagradas. Então, não será diferente, né, hoje. Desculpa pelo atraso, né? Porque alguns estavam à espera. E com tudo isso, quero apelar a toda a gente, né, que partilhe a pregação. Nós estamos aqui no culto, podemos estar a partilhar agora, mas quando estivermos já na palavra de Deus, temos de prestar atenção à pregação, se mexermos nos telemóveis, né, porque algo pode nos distrair. Podem partilhar o momento, né, para alcançar outras almas que queiram ouvir a palavra de Deus, né. Vai ninguém vai lá com a leitura escuengo, mas a palavra de Deus diz, questiona pelos pregadores, né. Quando a palavra de Deus questiona pelos pregadores, não que não existem pregadores, existem muitos pregadores em Moçambique, mas são vários, mas são poucos que pregam a verdade. São poucos que estão comprometidos com a doutrina santa, purificada e imaculada de Jesus Cristo. Então, são muito poucos. Muitos deles são lobos, que não se preocupam com almas, com as almas que estão a dirigir, que estão a cuidar. O Deus deles é ventre, né? Só querem ter proveito das ovelhas, sem cuidar das próprias ovelhas. Indo direto para aquilo que nos interessa, sem darmos voltas, peço, né, que abra o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Abra o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Depois vamos correr para Gênesis capítulo 3. Mas agora apenas vamos ler em breve, né? Gênesis capítulo 2. Aquele que tem as escrituras sagradas diz amém. Amém. E somos poucos. Somos poucos que temos as escrituras sagradas, né? Esse é um conselho. Qualquer pessoa que, no momento que for a pregar, tens que abrir a Bíblia, ver se aquilo está escrito ou não. Porque se não abrir a Bíblia, pode sofrer uma coisa muito má, que é a deturpação das Escrituras, né? Então eu gosto, né, de pregar, de falar da palavra quando outra pessoa me acompanha com a mesma Bíblia, porque vamos falar a mesma língua. Amém? Então, muitos são ignorantes, né? Muitas ovelhas são enganadas, não porque o pastor é falso, porque as próprias ovelhas também são falsas, não carregam as Bíblias. Não aceita alguém pregar e não abrir a Bíblia. Não aceita. Então vamos ler Gênesis capítulo número 2, versículo 21. Vou ler aqui. Então o Senhor Deus, estou a ler em versão de Almeida, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono, é assim que é, um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. 24. Portanto, deixará o varão
o seu pai e a sua mãe e apega-se a sua mulher. E serão ambos uma carne. 25. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Amém? Vamos escorrer rapidamente. Vamos escorrer mesmo rapidamente. Numa prova. Uma prova muito curta. De 50 metros. Para capítulo número 3. Gênesis capítulo número 3. Gênesis capítulo número 3, versículo 16. Vamos colocar os telefones no silêncio e evitemos, né, as saídas para podermos atender os telemóveis. Né? Vamos prestar atenção na pregação. Gênesis capítulo número 3, versículo 16. Vou ler. E a mulher disse, né? Nesse caso Deus, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Então, essa é a palavra de hoje, né? Naquilo que vamos conversar, vamos tratar, vamos aprender. Amém, igreja? Amém. Com tudo isso, espero orar um pouco, né? Uns segundos para que Deus possa se manifestar. Amém? Amém. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, Deus da Trindade, Santo Espírito, te adoramos e te invocamos, Santo Eterno, Rei da Glória, porque o Senhor é santo. Te buscamos porque o Senhor é separado, te buscamos porque o Senhor é eterno, te buscamos porque o Senhor é o Senhor da benevolência. Santo Deus, Rei da Glória, Pai, curvando nossas cabeças, quanto à reverência que nós temos para com o Senhor. Pai, conceda-nos o Espírito Santo neste exato momento, para que possa trabalhar nos nossos corações, possa penetrar no nosso interior, o lugar da glória, Senhor Jesus, que mesmo os médicos, aqueles que fazem cirurgias, Pai, Rei da Glória, Pai, conseguem, Rei da Glória, penetrar no corpo para poder fazer alguma coisa, e eles conseguem ir até o fundo do corpo, mas onde penetra a sua palavra, eles ainda não chegaram. Santo Rei da Glória, Pai, pedimos que nos use, Rei da Glória, possa me usar quanto aquele que ouve esta palavra. Que esta palavra, Pai, não possa cair na beira do caminho, não possa cair na terra onde há pedras, não possa cair onde há espinho, mas possa cair, Rei da Glória, Pai, numa terra fértil, Rei da Glória, Pai, para que possamos entender a sua palavra, possamos ter fé em Jesus Cristo, Rei da Glória, aí vindo a salvação. Santo Deus, Rei da Glória, Pai, a sua reverência, Rei da Glória, Pai, está diante, Rei da Glória, de todo o povo. E nós, Rei da Glória, Pai, louvamos aquele que morreu na cruz de Calvário, ressuscitou no terceiro dia, pregou o Evangelho durante 40 dias para os discípulos e depois ascendeu aos céus. É neste que nós acreditamos. Amém. Então, meus amados, estamos bem atrasados, né? O tema de hoje é em coro, né? O tema de hoje é Sexo. Amém. Graças a Deus. O tema de hoje é sexo. Vamos abordar sobre sexualidade. Em Xangana, não sei. Em Xangana. Porque em Xangana, quando. Isso me foge um pouco, né? Porque em outras partes diz um gaúcho, né? No sentido de a coxa. Em Xangana está juntado com pecado, né? É nesse sentido. Não tem uma palavra
direta assim para podermos referenciar o nosso tema, né? Porque Xangana, às vezes, quando diz que o outro está no pecado, né? Então, fico já sem entender Xangana. Amém? Amém. Então, essa palavra, meus amados, que nós vamos abordar no dia de hoje, dizer que muitos ficaram chocados, muitos serão que não é lícito falar disto no púlpito. Muitos referenciaram que este assunto não é para o púlpito, este assunto não é para o pregador, até as igrejas, até as ovelhas. Tanto que muitos condenam essa pregação, referenciando que isso é uma coisa íntima, né? Íntima, tem que ver neste chabo, chicota, esbuliu aquilo, né? Conversar-se do lado ou com os mais velhos, né? É um tema que não é presente nas igrejas, porque são pessoas que dizem ter respeito, né? Ter respeito, não querem falar disso, porque eles têm respeito, amém? Amém. Mas se forem abrir a própria escritura, há coisas que a Bíblia diz e nas igrejas não têm coragem de ler, né? A igreja, aliás, a Bíblia, né, dando uma introdução para não se assustar com os termos, né? A Bíblia fala disso. A Bíblia, por exemplo, né, fala de um homem que teve na situação de Putinga, né? E desejou a Deus, né, não dando filho àquela mulher. Jogou o sêmen, a escritura diz o sêmen. Outras, não sei se outras traduções dizem o que, né? Mas a tradução mais exata que nós podemos ter aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem deitou o esperma no chão para não dar descendência ao seu irmão. É a Bíblia que fala isso, não sou eu. A Bíblia referencia também no livro de Cantares, né, que aborda também sobre um homem para a sua mulher se deitando, né, em questão de uma parte que são. É a escritura que aborda sobre isso. Então, não vamos ficar assim indiferentes, meus irmãos, né? Existem termos que não são novidade, são apresentados como tabu. Não podemos falar, mas a igreja precisa de falar sobre essas coisas, né? A Bíblia fala muito sobre prostituição, fala muito do seu marido, né? O marido não se apartar da sua mulher, né? O marido deve ter um deleite total com a sua mulher, né? Então são coisas que a Escritura Sagrada aborda, então nós não podemos assustar, né? As pessoas ficam assim, né? Não sei com que pensamento, mas esses assuntos abordam nas escolas, né? Acho que por aí, a partir da 6ª classe, né, para a 8ª, 9ª classe, até colocam lá nos livros os órgãos genitais, explicando o que é isso, o que é isso, o que é isso. Na escola nós estudamos isso. E nos exames tiram aquele esquema para você poder preencher. O que será isso? Mas quando for a igreja, somos apedrejados. Mas quando for a educação, para nós sabermos sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo, mas se for a igreja, não. São coisas impuras. Não tem nada a ver, né? Quem terá criado o homem e todas aquelas subdivisões é Deus. Então nós não podemos ter medo de abordar essas coisas. Esse tema é tão breve e pertinente para a igreja, para a nossa santificação. Não para a difamação, não para falar palavrões, não para um insulto, não para calúnia, difamação, não para isso. Para o ensino da igreja.
o ensino da igreja. Né? Posso dizer que 1% daqueles que frequentam a igreja, daqueles que frequentam as capelas, daqueles que já ouviram a pregação, nunca ouviram sobre esse tema. Né? Só para aqueles que já tiveram o privilégio, né, de estarem com os anciãos, né, para aconselhamento, para as pessoas mais velhas até. O mais novo não é aconselhado nesse sentido. Né, para as igrejas que são organizadas, que têm cultos de mulheres, cultos de homens, cultos de casais. Abordam um pouco sobre isso, mas no púlpito não abordam. Então quero encorajar, são muitos pregadores que estão a acompanhar talvez essa hora. Falem desse assunto, mas com honra e reverência a Deus, não com contra intenção. Então vamos avançar, né? Queria deixar essas palavras porque recebi, né, por aí outros comentários sobre aquilo que nós publicamos. Bem, aqui vamos estar cientes que temos de responder 6 questões. São 6 questões que nós devemos responder. Ao respondermos essas questões, ou seja, entendendo essas questões que vão ser colocadas aqui, vão ser levantadas, vão ser abordadas aqui, vais entender toda a pregação. Toda ela mesmo. Então, questão número 1 seria: quem é o autor da ideologia do sexo? Ou quem criou? Quem é o autor? Questão número 2, né? Se quiser pode escrever. O que seria isso? O que é essa prática? Né? O que seria o sexo? Número 3, quem deve praticar? Número 4, qual é o protocolo a seguir para praticar? Ou seja, como deve ser feito? Número 4. Número 5, com que finalidade? Né? Qual é a finalidade da prática? Número 6. O que não é lícito quanto ao sexo? 7, né, não é uma questão, são considerações finais. Então, entendendo essas questões, vais entender toda a pregação. Né? Então, nós abrimos o livro de Gênesis, capítulo número 2. Antes do pecado, Deus cria o homem sem a mulher. Deus cria a terra, cria o céu, né, como relata Gênesis capítulo número 1, e todas aquelas coisas, né, animais, árvores, tudo. Separa dia e noite, tudo aquilo que aborda capítulo número 1. E no fim Deus cria o homem. Deus coloca Adão, né? Fabrica Adão através de barro e deixa o fôlego nele, o Adão, e torna-se carne vivente. Viveu Adão alguns dias sozinho. Ele é, né? Mas um ano. A palavra diz: Deus viu que não era bom o homem estivesse sozinho. Não é um homem que, não acha, que teve esse pensamento, ou Satanás, não. Deus, segundo a palavra de Deus, Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. Daí que Deus, através da costela do varão, de Adão, faz com que uma mulher existisse no nosso mundo. Neste caso, que é a Eva. Sendo assim, Deus forma um casal, né?
formam um casal que é Adão e Eva. E não vamos falar muito deste capítulo, será para referenciar essa parte. Pulando para Gênesis capítulo 3, versículo 16, que nós lemos. A Eva cogitou o seu marido e ambos caíram no pecado. Caíram na transgressão. Caíram na iniquidade. Não caíram na iniquidade sexual, não. Porque a pregadores dizem o seguinte: quando a Bíblia diz que a Eva comeu da árvore e deu seu marido, há pregadores que dizem que eles caíram no ato sexual. Isso não é verdade. Heresia, erro. Né? Eles não conheceram o pecado dessa forma. Não. Até o momento quando eles foram se esconder, foi antes de se juntarem como homem e mulher. Então, Deus dá ensinamento. Não é um homem, não é um psicólogo, não é um filósofo que diz essas coisas. É Deus que decretou com que o homem conhecesse a mulher. Versículo número 16, capítulo número 3. E a mulher diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Né? Com dor terás filhos. Deus decretou. Deus indicou um meio, Adão e Eva, para poderem terem filhos. E um filho não cai do céu. Um filho não surge por aí, de repente surgiu. Não. Não surge de repente. Não, podia sentar ali. Não é possível, podia sentar. Ok. Tudo bem. Então é Deus que dá ordem ao homem para poder conhecer a sua mulher. Não é um homem com a sua esperteza, tendo visto a mulher bonita e começar a desejar no seu coração, não. O professor de ajuntamento é Deus. Então, nós estamos a responder a nossa questão número 1. Quem é o autor da ideologia do sexo? É Deus. Deus que fabricou. Deus que colocou na terra esse ato. Não é Satanás, não é o pecado, não. Foi Deus, com a sua vontade, que ele terá colocado. E por conta deste ato, né, há um propósito, né, que nós vamos responder lá no fim. Não é só por colocar, Deus ter colocado, não. Há propósito, segundo as Escrituras Sagradas. Não é só fazer por fazer. Existem vários propósitos. Uma delas nós vamos abordar. Né? Para aqueles que entenderam a questão número 1, digam amém. Amém. Acho que essa é no momento que vamos avançando, né, quem não for a prestar atenção, vai ficando. Esse tema vai ser tropeço, vai ser uma pedra. Questão número 2. O que é, na verdade, esta prática, ou ajuntamento, o sexo? Né? Pesquisei isso, né? Está lá na internet. Ao escrever essa questão, pode sair lá. Né? Só escrever, né? Para podermos ter o conceito. Diz o seguinte, a revista, né? Diz: relação sexual é qualquer aproximação íntima que envolva os órgãos sexuais das pessoas, ou neste caso, homem e mulher. E avança mais: contato físico entre indivíduos envolvendo estimulação sexual dos genitais por meio
por meio do qual é possível gerar novos seres. Em outras palavras, porque conceito é conceito. É um ato que envolve duas pessoas, homem e mulher, com finalidade de se ajuntar, envolvendo-se, havendo lá carícias, havendo lá ajuntamento físico entre eles. E com outras finalidades, aqueles que querem ter filhos, e para aqueles que são casados, aqueles que só querem um meio para poderem desfrutar da bênção de Deus. Amém? Então, é isto que nós temos. Até então, Deus está dentro desta palavra. Deus está dentro de parênteses. Aquele que diz que foi Satanás que colocou os órgãos genitais nas pessoas para que possam realizar esse ato pecando. Erro, heresia. Infelizmente. Mas é Deus que fez essas coisas. Questão número 3. Quem deve praticar? Claro, o homem e mulher, né? O homem e mulher, porém, casados. Né? Podemos correr para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo número 13, versículo 4. Diz o seguinte, né? O versículo. Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Sei que nós entendemos essa escritura. Sei que não entendeu Almeida, vai para a linguagem de hoje. Está mais detalhado. O que quer dizer este versículo? Diz que haja honra, que haja santificação entre duas pessoas, homem e mulher, que casaram, não cometendo nenhum pecado. Né? Esse versículo está mais para o adultério. Né? Então, são as pessoas que devem praticar. Questão número 3. 4. Qual é o protocolo a seguir para praticar? Qual é o meio, guião? Como deve ser feito? Muitos talvez tenham curiosidade. Amém? Vou abrir, aliás, vou pedir, antes de chegar, pedir um irmão que abra Provérbios 5:3. O outro abra Cantares, capítulo número 1, 2. Terão de ler esses versículos com uma voz muito alta.
Então, qual é o protocolo a seguir? Como deve ser feito? O primeiro aspecto que nós temos de abordar, né, é uma coisa que não assusta, é visível diante de nós. É aquilo que a escritura aborda, né? Alguém, não sei se alguém já achou aí. Provérbios 5:3. Leia com uma voz, não mesmo? Assim diz a palavra do Senhor. Uma voz mesmo. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Provérbios 5:3. Sim. Porque os lábios da mulher licenciosa destilam mel, e a sua boca é mais macia do que o azeite. Amém. Graças a Deus. Cantares 1:2. Irmãos, vamos ser flexíveis. Assim diz a palavra, Cantares 1:2. Beije-me ele com todos os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Não, é a escritura que aborda sobre o beijo. Não sou eu. Amém. Né? Deus coloca, né, o meio, Deus coloca as práticas, o protocolo para que não possam fazer fora do padrão. É Deus que decreta em primeiro lugar que eu vejo, né? E são vários tipos, né? Vários tipos de beijos que podemos referenciar. E nós vamos perceber no fim porque estamos a abordar isso. Né? O primeiro beijo que nós aqui referenciam, né, é o selinho, né? Trata-se de um dos tipos de beijos mais comuns e que pode ser dado entre amigos. Nós não cremos nisso. Familiares, não cremos nisso. Casais, sim, cremos nisso. Estou a ler uma revista muito popular. É um beijo no qual apenas se tocam os lábios rapidamente, sem gerar um contato maior. Esse beijo ilícito entre os casais é um que nós temos, né? Vamos muito rápido abordar sobre isso. Não vou falar de todos os tipos por causa do tempo. Temos beijo na bochecha, né, que nós podemos dar já a um familiar, nossa mãe, nossos filhos, nossos primos, né, na bochecha. E no Médio Oriente esse beijo, até Paulo recomenda, né, quando ele escreve a carta, né, é mais presente lá no Médio Oriente. Né, vamos. Temos aqui um beijo francês, né, que só acaricia através de como é que é? De narizes, né? Beijo na mão, né? Nós damos às pessoas que temos tanto afeto, irmãos, irmã, né, também presente. Beijo no pescoço e na orelha. Isso só é liberado para os casais. Mandar beijo, todo mundo manda. Manda um beijo para o fulano. Beijo na testa. É mais presente para todos nós. Muito mais para com os pais, os filhos.
E no fim, aqui, né? Beijo com mordida. Estamos escandalizados. É o beijo mais profundo dos casais. Né? Aquilo que vocês vêem nas novelas, nos filmes, para aqueles que assistem, né? É aquilo mesmo. Que é liberado para os casais. Então, é isso que a Escritura aborda. Né? Então, Cantares diz para se deleitar o varão para uma varoa por intermédio de quê? De beijo. A biologia, né, explica isso para aqueles que estudaram, que o beijo é um meio confortável que os casais usam para um momento emocional, um momento de preparo, um momento de preliminar, né, para a estimulação do próprio corpo. Então, se a Bíblia não falasse disso, seria um insulto, mas não é. E vamos avançar para outro caminho, né? Carícias. Tivemos beijos, agora são carícias. Alguém abra Ezequiel 23, 21. Né? Ezequiel 23, 21. Rapidamente. Outro Cantares 8, 8. Cantares 8, 8. Vamos rapidamente. Estou atrasado. Cantares 8, 8. Assim diz a palavra. Temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos, que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar. Ezequiel 23, 21. Assim diz a palavra. Assim trouxeste à memória a apostaria da tua mocidade. Quando os de Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Cantar 7, 8. Cantar 7, 8, cantar 7, 7. Rapidamente. Cantar 7, 8. Sim. Cantares 7, 8. Diz a palavra do Senhor. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus peitos serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como o das maçãs. Essa tradução esconde uma coisa. Cantar 7, 7. Assim diz a palavra, a tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus peitos aos cachos de uvas. Ninguém deu uma tradução aí, uma linguagem, uma nova versão aí, rapidamente, para o ouvinte ver o que está escrito na Bíblia, né? Para não ser, aquele irmão prega coisas que não estão na Bíblia, para nos insultam. Ninguém, né? 7, 7, 7. Não, numa versão de linguagem de hoje. Tenho. Sim, Você sim. é tão graciosa como uma palmeira. Os seus seios são como cachos de tâmaras. É o marido que diz isso para a mulher. Então, Deus forma uma mulher, Deus, segundo a sua sabedoria, segundo a sua vontade, coloca, né, desenha uma mulher como ele quis. E colocou as partes que nós estamos a ouvir aqui das escrituras, que os homens se deleitam nas suas mulheres. Uma delas são os peitos, né, os seios. Os seios servem também para amamentar, né, o filho, recém-nascidos. Mas também servem
para servir como protocolo para esta prática, para carícias, para o homem se deleitar, para ser um canal que faz parte de um pacote que nós chamamos de preliminar. Então são vários tipos de carícias, né? Não vou ao fundo, né? Mas a Bíblia nos dá um exemplo, né? Por ter a carícia no rosto, né? Usando as suas mãos e viajando em todo o corpo que Deus deu à mulher. A sua mulher, você sendo o marido, desfrutando, né, dessa bênção. Uma coisa que eu escrevi. Ok, número 5. Vamos abordar a questão número 5. Qual é a finalidade dessa prática? Qual é a finalidade? Temos nas Escrituras: multiplicai-vos, né? Enchei a terra. Qual é a finalidade? Para poder o ser humano, né? Para o ser humano multiplicar, encher a terra. Todos nós aqui fomos concebidos. Todos nós, exceto Adão, Eva, Jesus Cristo. Tirando esses três, todos foram concebidos no ventre de uma mulher. E lá, para que houvesse lá um feto, o homem teve que realizar, né, essas relações sexuais, engravidando a sua mulher, e a sua mulher, por sua vez, dar parto e termos uma pessoa. Então, a primeira coisa que nós devemos pegar na finalidade é para a multiplicação do ser humano. Dois, né, na finalidade, na mesma questão, a finalidade foi na bênção de prazer dado ao homem para com sua esposa, a sua esposa para com seu marido. O casamento é brindado, né? Carrega um brinde que Deus libera a uma mulher, um homem, para esse prazer. Que esse prazer só teremos aqui na terra, no céu não haverá. Então, a Escritura fala disso, né? E Paulo aconselha os casais para que possam se ajudar. 1 Coríntios capítulo número 7, né? Dentro do versículo número 1, acho que até o versículo número 12, 13, 14, lá, né? Paulo diz o seguinte, acho que no versículo número 9. Achando que o seu corpo está vulnerável, achando que o seu corpo arde em chamas de prazer, case. Né? E Paulo, depois, né, desse versículo, dá um conselho aos casais, para que o marido não possa se apartar da sua mulher e a mulher não possa se apartar do seu marido, mesmo se forem questões que têm a ver com oração, propósito, jejuns.
os dois devem estar conectados nisso. Deve haver um consenso tanto no homem, tanto na mulher. Para que Satanás não vos tente. Né? No sentido de, por exemplo, né, um homem tem aí a sua esposa, escolhe aí uns certos dias para poder se separar, né? Quer orar, jejuar, e não informa a sua esposa, né? Está no propósito. E há dias que a sua mulher vai lhe procurar para poder satisfazer, né? O homem dirá, estou em orações. E a mulher pode ficar triste, né? Nesse caso pode ser também um homem, pode ficar triste. E nesse caso pode no meio haver, caso de traição, haver adultério. Então é por isso que Paulo aconselha nesse sentido, né? E também Paulo aconselha no sentido de desfrutarem do casamento. Desfrutarem da relação. Né? Então, é isso que nós temos. Vamos avançar. Questão número 6. Aquele que está a entender esses pontos, diga amém. Amém. Graças a Deus. Não vamos pegar mais. O que não é lícito? Preste atenção. Praticar o sexo fora do casamento. Sexo antes do casamento é ilícito. Deus não colocou para tal coisa. Então, temos bênção deste ato apenas para os casados, aqueles que Deus uniu. Deixará o homem a sua mulher, anunciar a sua mulher, e ambos serão somente uma carne. Então, enquanto for namorado, namorada, não são uma carne, apenas estão se conhecendo. Então, este ato é lícito para uma só carne, para aqueles que são casados. Né? Aqueles também que confundem, não, porque eu tenho muitos anos de lar, né? Tenho 10 anos de lar, lá estou lá, e tenho 10 filhos. Estou a viver com meu marido há 20 anos. O seu beijo, vamos apegar, vai estar solteiro. Não está casado porque você está há 20 anos no lar e tem 10 filhos. Não. Está há 10 anos no lar, case-se com seu marido. Né? E a sociedade tornou o jogo o casamento. O casamento é uma coisa muito cara nos nossos dias. Uma coisa que você deve gastar volta de 300 mil meticais, 500 mil meticais para poder casar. É por isso que muitos têm medo. Né? Mas hoje nós estamos para abordar sobre o casamento. Vamos avançar. Prática de homem com homem. Isto é, realizando o sexo anal. É pecado. É ilícito. Não pode. É errado. É prática de Sodoma e Gomorra. Não, porque eu sou um homem, ele é mulher, eu posso fazer. Não. Não foi Deus quem terá feito isso. É pecado. Deus colocou uma genitália específica para o homem usar como penetração, não como via anal. É pecado. Prática de mulher com mulher. Não, senta aí. Deixa a cadeira, vem assim. Dizer eu, prática de mulher com mulher. Também é ilícito.
Não pode. E aborda Romanos capítulo número 1. Que as mulheres mudaram esse ato, como a natureza ensina, perverteram, inclinaram para outros sentidos. Criando, né, esse ajuntamento de uma mulher ter uma relação com outra mulher. É pecado. Estava lendo uma revista que diz o seguinte, né, que existia uma feminista, né, que estava a promover o ato de mulher com mulher. Por quê? Porque saíram muitas mulheres, né, na entrevista a relatarem que com seus maridos são infelizes. Com seus maridos não conseguem atingir o ponto que elas querem. É por isso que procuram mulheres. Isso. Pecado. Não pode. Outro ponto a referenciar, né? Questão número 5, né? Estamos avançados. Se satisfazer sem outra pessoa é iniquidade. Fisicamente ou psicologicamente. É iniquidade. Você não pode se satisfazer sozinho. Deus não colocou esse ensinamento. Deus colocou a satisfação para o homem com uma mulher. Não sozinho. Fisicamente, praticando a masturbação. Para os homens. E as mulheres, usando objetos de penetração. Pecado. Vibrador, essas coisas. É iniquidade. Esses objetos são vários objetos que até os chineses já vendem aqui em Moçambique. São os grupos do WhatsApp, do Facebook, estão por isso a escrever, né, a ver lá os artigos que vão vir disponibilizados. É iniquidade se satisfazer sozinho. Não pode, né? Fisicamente, psicologicamente, né? Psicologicamente, em pensamentos, manipulando uma mulher ou um homem, por outra parte, não obstante, através da pornografia. Não pode. Não pode viajar na sua mente para tentar se satisfazer. Não pode. Imaginando uma certa mulher ou imaginando um homem que você viu sem camisa, né? Correndo aí na Costa do Sol e tal, aí no domingo, né? Não pode. Pensamentos. Inicialmente mulher até se excitar sozinho e se satisfazer por intermédio de pensamento. Através dos olhos que Jesus Cristo referencia em Mateus 5. Que se você acha que os seus olhos constituem um perigo para o pecado, arranque. As pessoas usam para o pecado, para a satisfação própria através da pornografia. Vídeos sensuais, danças sensuais. É pecado. Ah, irmão, quero aprender para poder realizar. Não quero. Vai se tornar um vício.
Procura uma anciã crescida, se você é casado, né? O seu esposo quer satisfazer o seu marido. Procura uma anciã. Procura uma anciã. Vamos ensinar. Não use esses meios para o ensino. Não use. Avançando. Sexo com animais. Há muitas mulheres que se relacionam com cães, homens que se relacionam com burros. É jumento, né? Burro. É jumento? Sim. Homens se relacionam. E há um país, estou me esquecendo, que os homens e as mulheres foram meter a carta lá. Não sei se é a Assembleia e tal, para tornar esse ato lícito. Me esqueço desse país, mas é verdade. Né? Tem um depoimento de um pastor que fala disso. E abuso sexual também está dentro. Entre maior e menor, relações que são forçadas, né? Entre familiares e tal. Não pode. É iniquidade. No fim, a prostituição. Deus colocou esse ato para uma mulher e um homem desfrutarem, né? Para o propósito de Deus e para o desejo do próprio homem. Os homens tornam como uma arma branca este ato, vendendo o seu corpo. Para poder ter bens materiais, dinheiro por aí, né? E nesse ato de prostituição, tanto os homens como mulheres estão dentro. Aquele que pode dizer que apenas são mulheres. E homens também se prostituem. Se você quer acreditar, vá ao luz agora. Estou a brincar, né? Não vá, mas estão lá. Então são esses pontos ilícitos que nós abordamos no número 5. E vamos dar as considerações finais. Só temos 6 minutos. Escrevi aqui. A igreja peca por não abordar esse assunto no público. As igrejas têm erro. Os pastores estão errando, não ensinando isso para as suas ovelhas. Não dando essa doutrina para as suas ovelhas. Eu escrevi aqui, se existe algo que a pessoa faz sem aprender dos pais, é o sexo. Então as crianças têm em casa desde seus anitos ali até aos 17, 18 anos. Os pais nunca o ensinaram. Mas a pessoa vai saber fazer isso perfeitamente. Indo à escola, né? Aprendendo lá da primeira até a 12ª classe. Aquela matéria que é pública, aquela matéria que está nas bibliotecas, aquela matéria que é publicada, aquela matéria que os professores dão, pode não entrar na cabeça, pode não penetrar na mente, a pessoa ter uma mente aberta. Mas este ato que é o culto, as pessoas sabem mais. E por quê?
Aí está. Então, deixa essa recomendação à igreja, né? A nós, irmãos cristãos. Não deixe, né, que um adolescente, um jovem, né, qualquer pessoa que seja, aprenda isso fora da igreja. Vamos discutir. Se alguém for aprender essas coisas fora da igreja e não se converter, haverá lutas. Haverá lutas. Vão praticar isso de uma forma muito bizarra e vão tornar este ato como arma branca para eles. Então, irmãos, não tenhamos medo, né? Não estou a dizer nos primeiros dias de evangelização você aborda essa pessoa com esse assunto. Não. Mostre, né? Prega o evangelho para a pessoa. Mostre aquele pecado que Romanos 3 fala, né? Todos estão destruídos, né, do pecado, ninguém é perfeito, será tudo demais. E no fim, mostre Jesus Cristo para a salvação. Depois disso, você vai tocar muitos pontos, né? Então, não seja assim para uma ovelha recém-nascida, né? Para uma ovelha que ainda não teve afeto com as Escrituras. Mesmo aqui estou abordando esses assuntos, não sei, né? Pode ser que esteja uma ovelha que ainda não conhece as Escrituras, não conhece as doutrinas básicas, não sabe o que é fé em Jesus Cristo. Estou agredindo essa pessoa, reconheço que estou agredindo, né? Esse tema é muito mais, né, para aqueles que já, pelo menos, já entendem a fé. Aquele que já não entende a fé diz que isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso nós não podemos privar. Não podemos ter essa privação, né? Nós não podemos deixar de explorar, como já ouvi num debate que eu estava aí com alguns irmãos defendendo alguns atos que são repudiados aí. Não, nós não podemos deixar, são viagens que nós alcançamos. Então uma pessoa que não entende as Escrituras não vai entender, né? Ainda vai penetrar no site, no telefone, vamos achar muita coisa lá no computador. Se formos ao histórico das pesquisas, então ainda e das imagens que estão lá dentro do telefone, aquelas imagens sensuais. Então, com isso, irmãos, não quero vos assustar, tanto irmãos que estão aqui presentes, e aqueles que nos assistem. Acho que já puderam perceber este tema de questão número 1. Questão número 1, né? Qual é o autor, até questão número 6. Acho que poderão entender. Então, tudo isso é para entendermos a santidade de Deus. A santificação de Deus. Nisso, né? Então, este assunto que eu queria abordar, né, para os amados irmãos, e um conselho também, como eu já disse, que é deliberado bem, né, para os casais, né? O irmão disse que é deliberado para os casais, temos que o fazer sem parar quem olha em calma, nada, né? Não nesse sentido. Não torne este ato como um Deus. O Benimbiti Chandar na forma. Irmãos, aqui estão solteiros que dizem o seguinte no seu mundo. Não, menino, está chato. Menino, que está o mundo. Irmão. Na verdade, não torne este ato como seu Deus. Você o praticar, outros dias o praticar, né? Ter mais falta na oração e ter mais presença lá. Ter
tomar isso como Deus. Faça como algo que Deus colocou, né? Não coloque como algo que está acima de todas as coisas. Vai tornar isto como o seu Deus. Não pode. Então, este é o conselho que eu dou. E abençoados são aqueles que estão solteiros. Abençoados são aqueles que têm como seus noivos. E abençoados são aqueles que têm como seus esposos ou esposas. Né? E todos nós devemos alcançar o fim. Para aquele que diz que Deus os separou, não deve se casar, é um dom que siga esse caminho. Para aquele que não sabe, né, aliás, não consegue se pegar, que alcance o casamento. Para aquele que está casado, que pode ser, em algum momento, né, puxar os seus olhos para outras mulheres, ora para que isso não aconteça. Se foque apenas na sua mulher, né? Foi um ponto que eu referenciei. Mesmo sendo casado, deve ser uma e única mulher, não são duas. Nas escrituras não há esse casamento. Poligamia é pecado, né? Então, tem que ser uma única mulher, vão se tornar um único corpo. Sendo duas, mas um homem, aí já não sei como que vão se juntar para ser uma única carne, não sei. Então, queridos irmãos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo tempo dado, né? Espero que tenhamos entendido essa mensagem e não somente para aqueles que me ouvem, também para mim, né? Para que eu possa aprender algo sobre essas escrituras. Amém? Amém. Curva a sua cabeça. Pai Santo Deus, Rei da Glória, Senhor Jesus, ao iniciarmos Rei da Glória, pedimos, Rei da Glória, Pai, a sua presença. Pedimos que o Senhor, Pai, estivesse presente, Rei da Glória, Pai, para podermos abordar este tema com honra e reverência. Rei da Glória, Pai, conseguimos ver que o Senhor é o Senhor de tudo, é o Senhor desta prática, é o Senhor que dirige essa prática, é o Senhor que coloca limites, que coloca diretrizes. Conseguimos ver, Rei da Glória, Pai, que é a finalidade quanto a esta prática. Rei da Glória, Senhor Jesus, Pai, é uma bênção entendermos, Rei da Glória, Pai. E o homem acha que, Rei da Glória, as diretrizes, os limites que o Senhor coloca é um jugo. Mas, Rei da Glória, para nós, Rei da Glória, Pai, que temos entendido a sua palavra, nós vimos isso como a santificação, purificando o homem, Rei da Glória, Pai, para que possa te obedecer. Rei da Glória, Senhor Jesus, Pai, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, Rei da Glória, Senhor Pai, do seu Filho que, Rei da Glória, morreu na cruz de Calvário, ressuscitou no terceiro dia, ter ressuscitado, pregou o Evangelho durante 40 dias para os seus discípulos e depois ascendeu os céus. Nesse que nós acreditamos, nós cremos que virá para poder levar todo aquele que crê em seu nome. A igreja diga amém. 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 Ouvimos todos nós aqui, temos que terminar. Vou terminar essa voz. Nós ouvimos todos aqui, escutamos a palavra de Deus. Não entendo nada. Ouvimos a palavra de Deus. Ouvimos a palavra de Deus. Ouvimos a mensagem bíblica.